Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Santos. Hoje é dia 1 de março de 2023. São 6 horas e 56 minutos agora. Hoje é quarta-feira de manhã. Senhores, neste vídeo nós vamos tentar explicar para que servem os vídeos deste canal. Para que servem esses vídeos sobre o sistema Bolsa de Valores que estamos publicando neste canal. Minimamente, esses vídeos, compreender o fenômeno das oscilações dos preços, serve para evitar erros crassos sobre o movimento dos preços que induzem as pessoas ao erro, que induzem as pessoas ao prejuízo. Muitas vezes as pessoas aplicam estratégias de day trade, swing trade e cometem erros crassos em suas estratégias porque não conhecem corretamente o fenômeno das oscilações dos preços de ativos negociados em bolsa de valores. Então eu vou dar um exemplo fora da bolsa de valores, para mostrar a importância de se entender, de se conhecer um fenômeno corretamente, explicá-lo corretamente. E depois nós continuaremos as nossas explicações sobre alguns movimentos dos preços no gráfico. O fenômeno que nós estamos estudando é o que ocorre em bolsas de valores, é o fenômeno das oscilações dos preços. Mas citando um exemplo fora da bolsa de valores, vamos lembrar que nós aprendemos na escola a teoria da abiogênese e aprendemos na escola também que se você quiser criar sapos, você deve cruzar um sapo com uma sapa para que nasça sapinhos. Na teoria da biogênese, acreditava-se que o sapo nascia da lama da lagoa. Então bastava você construir uma lagoa que depois apareceriam sapos nessa lagoa porque eles nasciam da lama da lagoa. É uma teoria incorreta e é uma teoria que partia de premissas incorretas. Então, é importante você conhecer o fenômeno, explicá-lo corretamente. Parta de premissas corretas para explicar uma teoria, a teoria da genética, etc. Se você partir de premissas erradas, todas as suas explicações ficarão erradas, como nesse exemplo do sapo que nasce da lama da lagoa. Por exemplo, supondo que você queira criar sapos, se você construir um lago no Polo Norte, provavelmente não apareça sapos. E qual seria a explicação da teoria da abiogênese? Não aparece sapos na lagoa do Polo Norte porque o princípio vital da vida não se manifesta em temperaturas muito baixas. Enfim, seriam explicações incorretas, mas sempre buscavam explicações. O problema é partir de teorias, a partir de princípios, leis incorretos para explicar um fenômeno, tá bom? E na bolsa de valores é a mesma coisa. Por que os preços oscilam afinal? Você sabe como oscilam os preços. Você pode comprar um ativo a 10, vender a 11 e ocorrerão oscilações nos preços, um movimento de alta nos preços. Pode comprar a 10 e vender a 9 e ocorre um movimento de queda nos preços. Então, como oscila, você sabe, mas por que os preços oscilam afinal? Então, é importante
compreender o fenômeno das oscilações dos preços, né, para depois fazer explicações corretas sobre o movimento dos preços, tá bom? Então, é primordial que é primordial entender o fenômeno que ocorre na bolsa de valores. E será que você conhece algum autor de livro que conheça corretamente esse princípios sobre as oscilações dos preços, que conheça, que explique corretamente o fenômeno que ocorre em bolsa de valores? Existe algum autor brasileiro ou estrangeiro que faça uma lista de 10 princípios que descrevam corretamente o movimento dos preços? Será que eles entendem de bolsa de valores realmente, esses autores de livros no mercado financeiro? Será que você que está assistindo entende de bolsa de valores? Para entender de bolsa de valores, você precisa entender o fenômeno que ocorre na bolsa de valores, tá bom? Então, a nossa preocupação é tentar identificar princípios sobre o fenômeno das oscilações dos preços, para depois extrair conclusões lógicas. Mas até vou pedir para você que está assistindo este vídeo, deve ter uma pessoa assistindo este vídeo, pode ser que uma pessoa assista este vídeo, pergunte para o seu vizinho, faça um teste, pergunte para o seu vizinho se ele sabe explicar o fenômeno das oscilações dos preços. Pergunte para o seu corretor, pergunte para um analista, para um economista, pergunte para um professor, se ele sabe explicar corretamente o fenômeno das oscilações dos preços. Explicar o que é uma média, você sabe. Explicar o que é uma PL, preço por lucro, o que é split, o que é debenture, o que é uma taxa de juros, você sabe. Mas o começo principal, o primordial, que é explicar o fenômeno que ocorre na bolsa de valores, será que você sabe explicá-lo corretamente? E explicando corretamente, você evita equívocos, você evita erros crassos. Depois, é fácil demonstrar, por exemplo, que a teoria das ondas de Elliott é uma teoria completamente equivocada, que induz as pessoas ao prejuízo, induz as pessoas ao erro, induzem as pessoas ao erro. E existem muitos conceitos e teorias na análise técnica e fora da análise técnica que induzem as pessoas ao erro, induzem as pessoas ao prejuízo. E muitas vezes as pessoas não percebem os equívocos que estão cometendo em suas estratégias, não explicam corretamente as suas estratégias, e muitas vezes aplicam uma teoria que nos parece correta, nos parece verdadeira, mas são teorias completamente equivocadas, completamente erradas. E são muitos os exemplos de conceitos errados. Por exemplo, você deve ter ouvido falar nos axiomas de Zurich. Não existe nenhum axioma naquele amontoado de frases que você chama de axiomas de Zurich ou Zurich, eu nem sei qual é a pronúncia correta. Então, existem as teorias de Charles Dow, de que o preço movimenta-se no gráfico, formando 3 tendências: tendência primária, tendência secundária, tendência terciária. Não existem essas tendências. Então, existem muitos equívocos, então nós procuramos explicá-los corretamente. Explicar corretamente algumas teorias também, quais são os erros, quais são os equívocos dessas teorias. Também existem cálculos de probabilidade completamente absurdos
E as pessoas se enganam, muitas vezes são pessoas inteligentes que estão, que estão fazendo investimentos, mas essas pessoas se enganam também, não percebem o equívoco que estão cometendo porque aprenderam errado e não encontram na literatura do mercado também um autor de livro que faça uma explicação correta. Não existe uma referência, ninguém é obrigado a fazer uma explicação correta, a identificar princípios sobre o movimento dos preços, sobre as oscilações dos preços, mas portanto, mesmo pessoas inteligentes, pessoas com um grau elevado, um grau de escolaridade elevado, não percebem os equívocos que estão cometendo, tá bom? Porque aprenderam errado, estão acreditando muitas vezes em premissas, em uma teoria errada, que partiram de premissas incorretas, tá bom? Então, para que servem essas nossas explicações? Minimamente, elas servem para você evitar erros conceituais crassos sobre o movimento dos preços, sobre as oscilações dos preços, sobre esse fenômeno que ocorre em bolsa de valores, tá bom? Então, se você acha que você entende de bolsa de valores, será que você entende realmente de bolsa de valores? Se você nem sequer explica corretamente o fenômeno das oscilações dos preços de ativos negociados em bolsa de valores, tá bom? Agora, o nosso objetivo é tentar compreender o fenômeno das oscilações dos preços para depois aplicá-los em nossas estratégias. As nossas explicações são simples, não existe nada de novo, são explicações simplórias e muitas explicações intuitivamente você já conhecia. Então, dizer que, olha, os preços não sobem continuamente para sempre, né? Mas identificamos essa afirmação como um princípio. Então, nos vídeos deste canal, ninguém vai encontrar uma estratégia fantástica de day trade ou swing trade. O nosso foco precisa ficar claro. O nosso foco não é ensinar ninguém a fazer day trade ou swing trade ou fazer algum investimento. Não é esse o nosso foco, não é ensinar ninguém a ter lucro, a ganhar dinheiro. Não é esse o nosso foco. Nosso foco é tentar compreender corretamente o movimento dos preços. Depois, se você quiser aplicar alguns dos princípios em estratégias, pode, não é problema nosso, tá bom? Então, nós vamos até dar alguns exemplos de aplicação também simplórias, porque na Bolsa de Valores, as operações são, no final das contas, você vai fazer uma trava, vai comprar um ativo ou vender outro ativo, vai fazer um cálculo matemático, uma operação de adição e subtração para verificar se você terá lucro ou não na sua operação. Então, são operações simples as que nós fazemos também. Nós aplicamos esses conceitos em minha estratégia. Eu desenho para mim, eu não desenho estratégia para ninguém, eu não sou professor de nada, não sou professor de ninguém, não tenho pretensão de ser, de ser professor de ninguém, de recomendar estratégias para ninguém. Então, você não vai encontrar aqui uma estratégia pronta para aplicar para você ter lucro, tá bom? Então verifique se é interessante para você continuar assistindo os vídeos deste canal. Mas, se você quiser pelo menos evitar os erros crassos, abrir um livro, ler o livro e você melhora o seu discernimento quando você explica corretamente um fenômeno. Abrir um livro e começar a limpar o livro das afirmações sem demonstração, erros crassos, conceituais crassos, é possível sim
você você adquire esse discernimento, é possível sim você evitar erros crassos, tá bom? Que são propagados até hoje, difundidos até hoje, e são muitos. Por exemplo, às vezes eu vejo cálculos de probabilidade sobre o movimento dos preços e não há como aplicar a probabilidade clássica sobre as oscilações dos preços. Então tem que fazer a distinção entre probabilidade clássica e frequentista. Então a nossa preocupação são as explicações corretas. Explicando corretamente, depois você decide se vai aplicá-lo em alguma estratégia ou não, tá bom? Então não adianta procurar em nenhum vídeo deste canal uma estratégia fantástica, milagrosa, porque não vai encontrar, não é esse o nosso foco, o de desenhar estratégias para alguém, tá bom? Agora, é lógico é lógico não, o método que nós estamos aplicando também para extrair as nossas conclusões é um método lógico, algo bem simples também, que nós aprendemos na escola, a lógica formal de Aristóteles, tá bom? E, senhores, e também sobre o fenômeno das oscilações dos preços, mesmo que nós partamos de premissas corretas, voltando ao exemplo fora da bolsa, você sabe que para cruzar um sapo, para nascer sapinhos, você vai fazer o cruzamento entre um sapo e uma sapa. Resumidamente, lógico, simplificadamente. Os seus problemas não terminam. Então, não adianta você jogar o sapo e a sapa dentro da sala, dentro de um quarto e esperar que nasçam sapinhos. Você vai ter que criar um ambiente, terá que alimentá-los, enfim. A teoria, a genética, ela se desenvolve a partir de premissas corretas. Então, uma teoria, ela vai se desenvolver a partir de premissas corretas. Então, eu acho que é importante conhecer o fenômeno das oscilações dos preços e espero que você faça esse teste. Pergunte para seu vizinho, comece com seu vizinho e pergunte se ele entende de bolsa de valores, se ele é capaz de explicar o fenômeno das oscilações dos preços corretamente. Acredito que você encontrará respostas diferentes para cada pessoa que você fizer a pergunta. E se você encontrar respostas diferentes, será que estão todas certas? Ou será que são incorretas? Tá bom? E explicando corretamente também o movimento dos preços, nós também explicamos por que a análise técnica parou no tempo. Então, nós procuramos fazer explicações corretas. Por que a análise técnica não evoluiu a partir da publicação das teorias de Charles Dow, tá bom? Ou Charles Dow, também não sei a pronúncia correta, tá bom? Então, é para isso que servem os vídeos deste canal, para tentar encontrar respostas corretas. Se você vai aplicá-las depois ou não, isso não é problema nosso, tá bom? E agora eu até vou tocar num outro. Não, eu vou deixar para o próximo vídeo. Tá bom? No próximo vídeo nós continuaremos as nossas explicações. Nós vamos explicar como é que os preços movimentam-se nos gráficos. E começar a explicar algumas teorias, apenas algumas teorias incorretas, que são difundidas e propagadas até hoje, são muito conhecidas, e porque o nosso foco não é ficar consertando a análise técnica, não é ficar consertando erros do mercado financeiro. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo, repetindo para encerrar o vídeo, o nosso objetivo
principal é o de tentar compreender esse fenômeno que ocorre na Bolsa de Valores, o fenômeno das oscilações dos preços de ativos negociados em Bolsa de Valores, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!